crianças, tudo bem com vocês? E aí, como passaram essa semana? Tudo tranquilo? Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre lugares sagrados de uma outra matriz. Na semana passada, nós falamos sobre lugares sagrados de matriz ocidental. E nós vimos como que algumas dessas religiões, como que alguns desses lugares contribuíram para o desenvolvimento de algumas cidades, não é mesmo? Hoje nós vamos ver uma outra matriz religiosa. Qual será? Enquanto você pensa, você separa lá o seu material para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos usar o nosso material de anotação habitual. Caderno, folha, lápis ou caneta. Eu espero você pegar o seu material e a gente já volta para começar a nossa aula de hoje. E agora, só para ajudar aí na sua imaginação sobre qual matriz nós vamos falar hoje, eu vou passar bem rapidinho para você uma reportagem sobre um desses lugares sagrados dessa matriz que nós vamos conhecer hoje. Combinado? É uma reportagem bem curtinha, mas que vai te ajudar a descobrir sobre o que nós vamos falar hoje. Presta atenção lá! Bem aqui atrás de mim fica o templo budista de Asakusa. Ele é o mais tradicional de Tóquio e um dos mais importantes de todo o Japão. A gente pode ver aqui que é um ponto turístico, aqui uma referência da cidade. Muita gente vem aqui para registrar, tirar fotos, conhecer esse local histórico, esse local importante. O budismo, ele é muito forte aqui no Japão, ele é praticado por mais de 80 milhões de pessoas no país. Foi introduzido aqui no século 6 depois de Cristo, através da China, né? Através da influência chinesa. É a segunda religião mais popular de todo o Japão, depois do shintoísmo. Essa sim, a religião mais tradicional do Japão. O shintoísmo tem mais de 100 milhões de adeptos aqui no país. O shintoísmo, ele geralmente é traduzido no português como o caminho dos deuses. E uma curiosidade é que essa religião, o shintoísmo, a mais tradicional do Japão, e o budismo não se excluem, pelo contrário, elas interagem entre si. Inclusive, muitos praticantes, muitos adeptos do budismo, do shintoísmo também praticam e são adeptos do shintoísmo. Bom, essa é uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês. A gente segue aqui em Tóquio, capital do Japão, para acompanhar então a visita, a viagem oficial do presidente Michel Temer ao país asiático. E toda a cobertura, todas as informações dessa viagem você acompanha na TV NBR e também aqui nas nossas redes sociais. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto. Isso mesmo, se você pensou que hoje nossa conversa vai ser sobre matriz oriental, você acertou. Na semana passada nós falamos da matriz ocidental. Hoje nós vamos falar da matriz oriental e de alguns lugares sagrados dessa matriz. Mas só para a gente entender um pouquinho, esse vídeo falava sobre um templo budista. Vamos ler juntos uma informação sobre o budismo? O budismo é dividido em 3 grandes tradições: Theravada, também chamada de Hinayana, Mahayana e Vajrayana. É difícil de falar isso, né? Ou Tantrayana. Essas tradições englobam as mais diversas escolas budistas, como o Zen, Terra Pura, Kadampa e o budismo tibetano.
Então, esses templos também vão ter algumas diferenças de acordo com a vertente, com a escola do budismo que é praticada naquela região. Então, vai ser um pouquinho diferente num aspecto ou em outro, em alguns rituais, como nós já vimos quando falamos de organizações religiosas. Mas agora, eu vou te pedir para pensar um pouquinho nesse vídeo que nós vimos. Quando nós falamos sobre as organizações religiosas orientais, nós falamos muito sobre a questão da meditação. Nós vimos que as religiões de matriz oriental, elas buscam muito silêncio, a meditação. Mas nós vimos ali nesse vídeo que esse templo no Japão era bem movimentado, não é? Um outro país com um grande número de templos budistas é a China. E agora eu vou te mostrar um vídeo de uma cidade na China, só para você refletir um pouquinho sobre como que é a realidade do dia a dia dos chineses. Presta atenção nesse vídeo. Esse vídeo não mostrou nada de religião, ele mostrou um pouquinho da realidade da China, de como que é essa movimentação de pessoas. E quais as religiões praticadas pelos chineses? Você se lembra? Nós já falamos sobre elas aqui na aula também. Vamos ler juntos? Apesar dos resultados de diferentes pesquisas, a maioria concorda que as religiões tradicionais, budismo, confucionismo, taoísmo e a religião tradicional chinesa, são as religiões dominantes. Então, lá na China, nós temos várias religiões presentes, né? O budismo, que tem também no Japão, e nós temos aí taoísmo, confucionismo, que nós já vimos aqui nas nossas aulas também. E nós já vimos em outras aulas que uma coisa muito importante para essas religiões orientais é o silêncio e a meditação. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Pensando no que nós vimos aí nesses vídeos sobre o Japão, né, sobre aquele templo budista no Japão, e nesse outro vídeo sobre a realidade das cidades chinesas, como será que os chineses encontram uma forma de ter silêncio para fazer meditação? Essa é uma reflexão que você vai fazer agora. Eu vou pedir para você copiar a pergunta e responder no seu caderno. Pense e responda. De que forma, numa cidade tão grande e movimentada como Xangai, os budistas conseguem se concentrar para meditar? Pensa aí, responde no seu caderno que a gente já volta para conversar mais um pouquinho.
Conseguiu imaginar aí como que eles fazem para se concentrar, para ter silêncio? Eu tenho quase certeza que o lugar sagrado é muito importante para isso. Vamos ler juntos o próximo slide? Acompanhe a leitura comigo. Um templo budista é um local destinado à prática religiosa, onde se reúnem as chamadas 3 joias nas quais os budistas procuram a salvação: Buda, Dharma e Sangha. No centro encontra-se um santuário, uma stupa, ou uma estátua de Buda, ou uma Budarupa. Então, o espaço do templo é um espaço onde eles conseguem fazer essa prática religiosa, onde eles conseguem fazer essa meditação, essa concentração. Mas aí nesse texto apareceram umas outras palavrinhas novas. Vamos ver o que elas significam? A primeira foi a palavra Dharma. Dharma, na cultura hinduísta, é a lei única que governa ao mesmo tempo a natureza, sensível e suprassensível, a sociedade e a moral. O Dharma rege a conduta individual, impondo de acordo com a sua posição na sociedade a maneira correta de agir. No budismo, Dharma significa a lei ou a verdade que determina a realidade espiritual de todos os seres humanos. Então, o Dharma é essa questão muito importante aí dentro dessa doutrina budista. A outra palavra que nós vimos é Sangha, né, que junto com o Buda, o Dharma e o Sangha formam essas 3 joias importantes para o budismo. Vamos ver o que significa Sangha? Sangha é uma palavra em sânscrito ou Pali, que pode ser traduzido como associação, assembleia ou comunidade, com objetivo, visão ou propósito comuns. Então, é essa comunidade dos discípulos de Buda que se reúne ali, é essa Sangha. E nós vimos que no centro do templo tem ou uma estátua do Buda ou uma stupa, ou também escrito stupa, sem a letra E. O stupa é um monumento da tradição budista que representa a mente de todos os seres iluminados, os Budas. A sua construção obedece a uma série muito rigorosa de técnicas e sabedoria da cultura milenar do budismo tibetano. O local escolhido para este stupa deve ter em conta os princípios da geomancia. Ele foi consagrado e a sua construção é orientada, então, por alguns líderes, por alguns mestres religiosos. Ele é um símbolo do potencial de cada ser humano para alcançar a iluminação. Então, ele pode ter algumas formas diferentes, mas é sempre orientado por um líder religioso. Então, normalmente nos templos budistas nós temos ou a imagem do Buda no centro, do budismo tibetano, ou essa stupa, esse monumento. E esse templo é um lugar de muito silêncio, de muita calma, porque assim os budistas podem se refugiar daquela loucura do dia a dia, daquela agitação, daquele movimento, para se concentrar e meditar. Então, mesmo numa cidade muito agitada, dentro do templo nós encontramos paz e silêncio. Quer ver só? Aquele vídeo, o segundo vídeo que nós assistimos hoje, mostrava algumas imagens da cidade de Xangai, na China. Vocês viram aquela agitação, a quantidade de gente, aquele movimento, aquela coisa toda, certo? Agora, nós vamos ver imagens de um templo que fica na cidade de Xangai, bem no centro da cidade. Vamos assistir juntos e ver como que é esse templo no meio daquela confusão toda?
Nesse vídeo a gente percebe que esse lugar sagrado, para além de promover um espaço de silêncio para meditação e para prática religiosa, ele acaba contribuindo também para acalmar um pouquinho essa movimentação. Você já imaginou como a pessoa que vive nessa cidade fica agitada, fica ansiosa, sempre correndo, com trânsito, sempre muito cheio de gente, e dentro do templo ela encontra então um espaço para acalmar sua mente, acalmar o seu corpo, relaxar, conseguir refletir, pensar nas coisas com mais calma, baixar a ansiedade. Então, o lugar sagrado, para além de promover a prática religiosa, auxilia também nessas questões que envolvem o emocional dessas pessoas que vivem numa cidade tão grande e tão agitada quanto Xangai. Os templos budistas, então, costumam ser lugares de paz e tranquilidade. São espaços que buscam promover a meditação e a reflexão. Eu vou pedir para você copiar esse trecho do texto e a gente já volta.
Agora que você já copiou esse trecho importante para você não esquecer, nós vamos pensar um pouquinho. Acompanhe a leitura comigo. Agora imagine os lugares que você conhece. Podem ser sagrados ou não. Existe algum lugar em que você se sente em paz para pensar, refletir ou apenas descansar? Existe um lugar assim? Você conhece algum lugar onde você possa descansar, onde você possa ficar quietinho só pensando nas coisas que você quer organizar na sua cabeça? Então, eu vou pedir para você copiar e responder essa pergunta no seu caderno, combinado? Então, copia e responde que eu te espero.
Conseguiu imaginar esse lugar? Agora que você conseguiu imaginar esse lugar, a sua tarefa, depois de responder essa pergunta, vai ser ilustrar esse lugar e escrever como você se sente quando você está lá. Qual é a sensação que você tem quando você está nesse lugar? Então, eu espero você escrever isso, pensar em como você vai ilustrar e a gente já volta.
Todo mundo tem esse lugarzinho de refúgio. E muitas vezes esse lugar é na nossa própria casa, né? Às vezes no quarto, na sala. Algumas pessoas que gostam de ficar um pouquinho de tempo a mais ali no chuveiro para pensar na vida, porque ali é o momento que a pessoa fica sozinha. Outras pessoas têm esse lugar especial no lugar sagrado, que gostam de ir muitas vezes até a igreja, num momento que não está acontecendo culto, que não tem nenhuma reunião, só para ficar sozinha ali, sentadinha no banco, refletindo um pouco. Outras pessoas têm isso no templo budista, no terreiro. Todo mundo tem um lugarzinho especial aonde se sente em paz, aonde consegue pensar e organizar os seus pensamentos. E uma coisa bem interessante sobre os países que nós falamos hoje, o Japão e a China, é que são lugares muito populosos. Então a vida nesses lugares é muito agitada. Só para você ter uma ideia, se você mora num bairro mais afastado do centro, onde é um pouquinho mais calmo, imagina quando você está num terminal de ônibus ou no centro da cidade. Não parece que as pessoas são mais agitadas nesses espaços? Porque é tanta gente, é tanto barulho, tanta informação, que a gente acaba ficando agitado. E esses países como Japão e China, apesar dessa agitação toda, da quantidade de gente e de movimento, são países que têm um número muito grande de templos. Na Ásia, nós encontramos, no continente asiático, um número muito grande de templos. E nós vamos ver agora um vídeo que mostra pra gente a cidade de Bagan. Ela é conhecida como a cidade dos 2000 templos. É um espaço, um espaço geográfico onde nós temos 2000 templos. Nós não vamos conseguir ver os 2000, mas eu separei um vídeo para você conhecer alguns desses templos que ficam lá em Myanmar, em Bagan, a cidade dos 2000 templos. Acompanha lá esse vídeo.
Super legal esse vídeo, não é mesmo? Vocês viram ali muitas estupas, muitas estátuas do Buda, muitos templos diferentes nesse espaço dos 2000 templos. Então nós encerramos aqui a nossa matriz oriental. Na semana que vem nós voltamos para falar de outras matrizes religiosas, mais lugares sagrados para a gente conhecer. Espero que você fique muito bem essa semana, tome bastante água, lave muito bem as mãos. Nós voltamos na semana que vem para mais diversidade religiosa. Até lá!